Quer aproveitar bem, então vamos nessa, mas tem que rolar novidade. Como por exemplo, bem-vindos a mais um vídeo. Calma lá, que tá processando na cabeça ainda da edição. Boa sorte. Meus aventureiros, sejam muito bem-vindos à Taverna Matriz RPG. Nessa taverna vocês irão aprender sobre as curiosidades, dicas e histórias dos maiores criaturas e personagens que já habitaram por essas terras. Então, Reiko, você tirou 19, 15, 14, 13, 8 e 5 para o seu ladino. Em quais atributos você vai colocar? Seguinte, eu vou colocar 14 em força, 19 em destreza, 8 em constituição, 5 em inteligência, 13 em sabedoria e 15 em carisma, vai. Tá, e suas proficiências vão ser então em destreza e inteligência. Tá, mas minha classe de armadura vai me ajudar. Parece que você tá um pouco perdido aí, né? Mas pode deixar, fica tranquilo que a gente vai explicar pra você como é que são os atributos, as perícias, proficiência. Nós vamos explicar tudo aqui nesse vídeo. Fica aí. Ó, primeiro de tudo, vamos começar pelo começo, vai lá. Você falou minha fala. Falei não. Ou ele, mano, eu vou dar trabalho pra ele na edição. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, para definir os valores dos seus atributos, podemos rolar 6d20 ou então usar os valores 15, 14, 13, 12, 10 e 8, que já estão pré-definidos no livro. E de acordo com a sua classe, a gente vai ter diferentes prioridades. Nesse vídeo nós vamos usar o exemplo de um bárbaro. De um bárbaro. Bárbaros são simples de entender. Eles só querem lutar, é um bando de malucos. Antes de sair colocando os valores, os atributos, vamos entender o que cada um faz. Isso aí, a gente tem a força. A força é um atributo que serve para fazer os testes referentes a quê? A força. Como arrombar portas ou socar um monstro. Ó, destreza serve para fazer testes de agilidade, precisão, como pular entre obstáculos ou atirar uma flecha. É isso aí, a gente tem também a constituição, que serve para fazer teste referente à resistência ou dureza, como um teste para saber se você tá bêbado por se embriagar na taverna. Spoiler, você tá. Ó, inteligência serve para referente a assuntos específicos que o seu personagem possui, como alguns aspectos de dragões, alguns símbolos mágicos, conhecimentos alquímicos. Isso é verdade. Sabedoria, diferente da inteligência, serve para testes que envolvem conhecimentos gerais, como se seu personagem vai ver alguma coisa ao redor, ou um teste de percepção, que é basicamente a mesma coisa. Carisma serve para testes sociais ou truques para enganar personagens e pessoas que estiverem em um jogo de taverna, por exemplo. Eu vou dar a dicasinha, porque muitos aventureiros já apanharam aqui na taverna por trapacear, então evita isso. Evita não, é só você fazer isso com sucesso. Não escutem ele. Não trapaceie. Seja justo. Bom. E se ferre. Não era essa a mensagem. Vamos lá. Para os bárbaros, sua prioridade será a força e a constituição. O resto ficará à escolha do jogador. Será que alguém já viu um bárbaro inteligente? Não sei. A gente vai falar um pouco também da classe de armadura. Classe de armadura é um valor onde é necessário rolar um dado que é maior ou igual para dar um dano em uma criatura. A gente coloca modificadores que geralmente são força ou destreza, mas isso vai de acordo com a sua classe. Explica um pouco pra gente, Hazard. Bom, um guerreiro com 15 de força tenta atacar um goblin que possui 13 de classe de armadura. Logo o jogador faz um teste rolando o D20 para saber se passa na teste de classe de resistência do goblin, e ele tira 13. Então continua seu ataque normalmente, seguindo os dados de dano da sua arma mais seu modificador. Para calcular a classe de armadura, nós temos 5 exemplos. Bom, sem armadura, a gente vai utilizar o 10 mais o modificador de destreza. Mas, se a gente tiver com armadura, a gente utiliza o valor fornecido pela classe de armadura para a armadura que você está utilizando. O livro do jogador, na página 145, diz, por exemplo, que um corcelete de couro é calculado com a classe de armadura 11, mais o modificador de destreza. E com uma cota de malha, a classe de armadura é 16 só. A defesa sem armadura, no caso a gente vai utilizar para o nosso bárbaro, é 10 mais o modificador de destreza, mais o modificador de constituição. Então são 2 modificadores aí adicionados.
E isso é uma característica de classe, só pra Isso. colocar aqui, pra deixar uma pauta pra vocês, é característica da classe do bardo, como também é da classe do monge. Então, se ambos estiverem usando armadura, isso aqui vai por água abaixo, você não vai usar essa regrinha aqui, você vai usar da sua armadura. Bom, defida sem armadura para o monge é 10, mais o seu modificador de destreza, mais o seu modificador de sabedoria, e é extremamente forte se você tiver um mago com uma destreza, um mago Hum. é extremamente forte se você tiver um monge aí com a destreza e uma sabedoria alta. Bom, resiliência dracônica é outra delas. Esse aqui serve para os feiticeiros. O valor é 13 mais seu modificador de destreza. É verdade. No caso de magias, a gente tem duas formas para acertar os inimigos e dar dano com as magias. A primeira delas é quando uma magia é de ataque, o que significa que você vai ter que rolar o D20 e somar o seu ataque mágico, ou seja, o modificador do seu atributo mais o bônus de proficiência. Este resultado deverá ser maior que a classe de armadura do seu inimigo para você acertar. Depois, na própria descrição da magia, vai ter as informações de quantos dados você vai rolar para o dano e o que você vai precisar para lançar essa magia. Isso mesmo. E segundo caso, existem magias que para acertar o inimigo você precisa pedir para que o alvo role um teste de resistência dos atributos como destreza, constituição, sabedoria ou carisma. A dificuldade do teste da sua magia é 8, mais o seu modificador do atributo de magia, seja inteligência, carisma, sabedoria, mais o seu bônus de proficiência. E ainda assim, Exige. muitas magias que exigem do alvo um teste de resistência dão metade do dano se o alvo passar nesse teste. Ou seja, se o alvo ele rolou um dado maior que 13, ele vai tomar metade do dano da magia. Se o alvo rolar menos que 13, ele vai tomar o dano total. Bom, agora nós vamos para as perícias. As perícias são parte fundamental durante as jogatinas. São habilidades onde os personagens podem executar ou não uma certa ação. Lembre-se que as perícias que você escolheu para o seu personagem são as que terão bônus de proficiência adicionados no teste de resistência. As perícias proficientes variam conforme a classe, antecedente e raça do seu personagem. São ao todo 18 perícias que temos de escolher conforme a classe escolhida. A gente tem a perícia de acrobacia, que é uma perícia que utiliza o modificador de destreza, que a gente falou anteriormente, e ela sofre penalidade de armadura, ou seja, se você estiver usando uma armadura pesada, ela vai ficar mais difícil de fazer as acrobacias, obviamente. O personagem ele pode realizar façanhas acrobáticas, manter o equilíbrio, enquanto ele está caminhando sobre superfícies estreitas ou instáveis, uma corda bamba, símbolos sobrenaturais, tradições mágicas, escapar da manobra agarrar ou de amarras e reduzir o dano de uma queda também. A gente também tem o arcanismo. O arcanismo é uma outra perícia que utiliza o modificador de inteligência e mede conhecimento sobre magias, itens mágicos, símbolos sobrenaturais, tradições mágicas, planos de existência e habitantes desse plano também. Então nós temos também o atletismo. O atletismo é uma perícia que usa o modificador de força. Ela sofre penalidade de armadura, usando para fazer testes para performar certas façanhas como pulo sobre penhascos, correr para não ser pego após roubar uma estalagem e coisas assim. Bom, temos a atuação também. Para atuar, usamos os atributos da carisma. Como a gente comentou antes, a carisma a gente usa para atividades sociais. Atuar é uma arte e aqueles que conseguem performar com perfeição conseguem enganar até mesmo o mais sábio dos magos. Fora isso, a gente tem enganação, calma, não é a mesma coisa que atuação. Para enganar, a gente também usa carisma sim, mas diferente da atuação, a gente usa a enganação para passar a perna em certas pessoas que se acham muito espertinhas. A gente também vai ter a furtividade, que dá uma linkada com isso aí. A furtividade é uma perícia que utiliza o modificador de destreza ao invés da carisma, óbvio. E ela sofre penalidade de armadura, serve para chegar atrás de alguém sorrateiramente, para a pessoa não te perceber. E eles ficam mais vulneráveis quando isso acontece também. Bom, se o seu personagem quer lembrar de alguma coisa, você vai usar a perícia de história. A história é uma perícia que usa o modificador de inteligência, usada para forçar a memória do seu personagem e o seu mestre contar para você se você sabe algo sobre a situação que quer perguntar. Intimidação é uma perícia que usa o modificador de carisma. Você usa ela para pressionar para conseguir uma informação que não foi dita anteriormente. Tome cuidado, pois se falhar no teste de intimidar, o alvo pode se virar contra você. Isso é verdade, mas a gente também tem a intuição. A intuição é uma perícia que utiliza o modificador de sabedoria, ele serve pra gente perceber alguns comportamentos específicos, às vezes até uma linguagem corporal menos expressa, na verdade.
Metaforado, moleque. Metaforado. Investigação, a gente usa a inteligência. O que serve essa perícia de investigação? Acho que tá meio óbvio, mas para investigar alguns fatos ocultos, pistas de uma cena um pouco suspeita também. Bom, temos o lidar com animais. Usamos a sabedoria para lidar com os bichinhos do mundo afora, conseguir acalmar ou amansar um animal em questão. Medicina usa a sabedoria para conseguir curar uma pessoa ou um animal que está ferido. Tem uma perícia também que se chama natureza. A gente usa a inteligência nessa perícia para poder reconhecer algumas frutas comestíveis, matéria-prima natural, em meio a uma floresta ou um matinho que você foi brincar com sua amiga. A gente também tem a perícia de percepção, para ver se alguma coisa aconteceu ao redor. A gente falou um pouco dela também lá atrás. A gente usa ela para ver se a gente consegue perceber alguma informação que é importante em alguns documentos de pesquisa de um mago maluco. A gente usa sabedoria nela. E também tem o campo de percepção passiva, que é a soma de 10 mais o modificador de sabedoria. Mas também adiciona o bônus de proficiência se tiver proficiência em sabedoria, tá bom? O que é essa tal de percepção passiva, Aswad? É como se fosse um método do mestre para saber como que ele pode descrever alguns detalhes em cena e acontecimentos que os jogadores não usaram a perícia de percepção nessa cena. Então, se o mestre acha que tem alguma coisa escondida ali, no caso ele quer colocar algo escondido ali, mas os jogadores não usaram percepção. Ele usa uma percepção passiva, uma percepção meio que automática. Isso. Bom, persuasão usa da carisma para tentar fazer um personagem mudar de ideia a respeito de um tesouro ou então te oferecer uma bebida gratuita aqui na taverna. Bom, prestidigitação. Performações de roubo sem que o alvo perceba, roubando as chaves, ouro ou até mesmo um bilhete importante. Ela usa da destreza. Bom, seja rápido para performar essa perícia e tome muito cuidado. E não usa a persuasão na gente, não vai funcionar. Não vai ter bebida de graça. A gente também tem a perícia de religião, que é o conhecimento sobre o Deus de determinada religião, entidades celestiais ou profanas, símbolos religiosos e rituais. Tem que ser no mínimo inteligente para uma coisa dessa, né? Sobrevivência também é uma perícia que a gente vai ter, e para seguir os rastros que a gente usa ela. A gente pode usar também para achar coisas primordiais para não morrer de fome em meio a uma situação ruim. É claro que para ela a gente usa a sabedoria. Bom, esse foi o vídeo de hoje, falando um pouquinho das perícias. Se vocês tiverem algumas dúvidas sobre Dungeons & Dragons, Call of Cthulhu e qualquer outro sistema de RPG que vocês estejam interessados em começar, pergunta aqui no comentário pra gente e a gente vai tentar responder vocês o mais rápido possível. Então, pegue sua caneca de cerveja, ache um lugar na nossa taverna e sente-se para ouvir muitas das boas histórias que temos para contar e ouvir de vocês aqui também. Obrigado e volte sempre. Ei, você tem que pagar por isso aí. Ah lá. Ele tá fugindo, pega ele. Ei, volta aqui.